pra gente como o Rossi foi mal. Ele vai, mas não vai no cruzamento, né? E ao ficar no meio do caminho, ele abre chance para o Vasco fazer o seu gol. O Rossi já tinha feito um lance parecido, mais grave até, contra o Ceará. Sim. Cruzamento também que ele sai mal, fica no meio do caminho. É bem parecido. Bem parecido. Acho até que contra o Ceará ele erra mais. Acho que dá pra dizer tranquilamente que ele errou. E como tá todo mundo hoje lembrando do lance do Ceará, ou seja, são 2 gols muito parecidos que o Flamengo leva por indecisão do seu goleiro, será que esse é um ponto fraco, um ponto falho do Rossi? André, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, quando você tem um cara como o Coutinho, o baixinho, não é esse grandão aqui, o baixinho, que tem uma batida quase perfeita, você não pode achar que ele bateu a primeira no primeiro pau e que ele vai bater a segunda no primeiro pau. Você não pode adivinhar, porque o cara tem a qualidade de colocar a bola onde ele quer, entendeu? Então, quando ele tem o vacilo de achar que pode chegar na bola e não vai, ele já matou o zagueiro. O Ryan cabeceia sem ninguém disputar a bola com ele. Subiu muito o menino também. Tudo bem, mas ele não teve ninguém para disputar. Ele foi Quer ver lá, um detalhe importante, segunda Maestro? dá. Não Quer ver teve um detalhe disputa. importante, Maestro? O Flamengo marca na segunda trave ali com o Ayrton Lucas. Onde o Ayrton Lucas está na hora da cabeçada? Tá dentro do gol. Dentro do gol. Tá Porque dentro ele do gol. percebe que o Rossi está saindo. Que é um mecanismo automático. Natural. Você percebeu que o goleiro está saindo no seu setor, você vai pro gol. Porque se acontecer alguma coisa, você está ali para impedir o gol. E aí não dá nem tempo de fazer isso, porque o Rossi não vai disputar a bola, então... Eu acho que tem um mérito, é lógico, que ele vacilou na saída, um goleiro ainda mais da qualidade dele. Mas tem também o seguinte, ele não pode querer adivinhar, porque o Coutinho bateu no primeiro pau, bateu no segundo pau, bateu fora da área. Por quê? Porque é uma jogada mais ou menos treinada. E o goleiro não pode querer adivinhar como batedor, como E aí ele que varia. vou chegar no seguinte ponto. O Flamengo é muito mais time que o Estudiantes. Poderia ter, inclusive, liquidado o jogo. E o Estudiantes, tecnicamente, tem poucas armas para machucar o Flamengo. Mas se esse for um ponto falho do Rossi, né, olhando o gol que ele tomou contra o Ceará, o gol que ele levou ontem, eu acho que é um ponto que o Flamengo tem que trabalhar para o jogo de quinta-feira. Porque Eles vão cruzar pra caramba. Exato. Bola rolando, eu vejo pouquíssima chance do Estudiantes machucar o Flamengo. Mas nesses detalhes a bola aí... aérea ontem, ele fez uma defesa no primeiro tempo. Foi. Quem foi Cabeçada cabecear? do Puma. Que foi um defesaço. Mas ontem o Flamengo teve problemas com essa bola parada o tempo todo. O tempo todo. E o Estudiantes tem o Guido Carrilho, que fez o gol, que é o artilheiro do Estudiantes na temporada e é muito bom na bola aérea, aliás, é a especialidade dele. Inclusive, o Olé fez uma matéria semana passada só sobre isso. Sobre ele. O banco, que entrou no final do jogo no Maracanã e, assim, dependendo da forma como o jogo se desenvolver na quinta-feira em Buenos Aires, essa entrada dele pode ser mais precoce. La Plata, né? Em La Plata. É na região, né, de Buenos Aires. É na região, né? Você pode dizer que o Alário jogou pelo River Plate, a Libertadores. Sim. Mas não sei se é na região, não sei quantos quilômetros La Plata é de Eu acho Buenos que Aires. cara, assim, eu já Não fui em sei. Buenos Aires, 40, confesso que eu não... Uns 40 quilômetros? Por aí mesmo. Não lembro a distância exata. Também já fiz esse percurso, mas não lembro. Sei que vai ser uma parada duríssima quinta-feira, em termos de ambiente, né? Porque, tecnicamente, Foi uma o Flamengo semana... é muito superior. Não, mas foi uma semana para o Felipe Luiz repensar algumas coisas, né? Porque um jogo que ele poderia ter feito um resultado melhor e já voltar mais tranquilo para o segundo jogo, ele não conseguiu, né? E viajar, na verdade, porque o jogo foi em casa, não conseguiu. O time foi muito bem, mas não liquidou. E ainda permitiu aquele golzinho ali que dá uma mínima esperança para um time muito frágil como é o time do Estudiantes. E empata o clássico com o Vasco, poupando o time, mesmo poupando o time reserva do Flamengo é uma grande equipe. Eu acho que esse é o momento que o Felipe também vai virando um pouco a chave dele como treinador do Flamengo, em especial no mata-mata. Esse é o gol do Ceará. Ó. Ele precisa fazer com que esse time ganhe esse caráter de decisão, de não esperar o próximo jogo, porque o mata-mata, muitas vezes você não vai ter o próximo jogo. Se essa é a prioridade da semana, a semana que passou foi muito ruim. Agora tem que virar, tem que mudar, a mobilização tem que ser diferente, tanto para o jogo de quinta-feira, quanto para o jogo do final de semana. Porque se você for olhar ali a tabela no Brasileiro, todo mundo encostou. Esse resultado, essa rodada do fim de semana foi muito ruim. E o empate, embora seja um clássico, dentro de toda a qualidade que o Flamengo tem, poderia ser melhor pensando no time que está disputando o título brasileiro. Ele vai estar com a volta. 56,7 quilômetros então não é Buenos Aires. de Buenos Aires a La Plata. E eu vou pegar o gancho da Ana para falar da corrida do título. Que agora tem o Flamengo com 51 pontos em 23 jogos. O Cruzeiro, 50 pontos e um jogo a mais. Lembrando que eles se enfrentam todos aqui, né? O Palmeiras vai visitar o Flamengo e o Cruzeiro visita os dois.
E o Palmeiras chega a 49 pontos em 22 jogos. O que quer dizer o Palmeiras chegar a 49 pontos em 22 jogos? O Palmeiras hoje, ele pode se dar o luxo, tem muito chão ainda, né? Mas ele pode se dar o luxo de empatar com o Flamengo no Maracanã e depender só dele ganhar os demais jogos para ser campeão. Dificilmente eles vão ganhar todos os jogos, está muito claro isso. Mas só para dizer que hoje o GE, por exemplo, calcula a chance do Palmeiras maiores que as do Flamengo por essa razão. O Palmeiras pode empatar no Maracanã contra o rival e aí só depende dele ganhar os demais jogos, ainda que nenhum desses três vai ganhar todos os jogos até o fim do campeonato, isso está claro, né? O que está claro também é que o Palmeiras subiu de nível. E o Cruzeiro não está deixando ponto no meio do caminho. Quando você olha os últimos 5 jogos dos times no Campeonato Brasileiro, você vê que o Flamengo deixou 4 pontos no Maracanã, 2 contra o Grêmio, no empate por 1-1. Ele dominou o jogo, mas empatou. E 2 ontem, tá? São os últimos 5 jogos do Flamengo. Somou 11 pontos. O Cruzeiro somou 13 pontos nos últimos 5 jogos. Ele pode não ter tido o encantamento do Flamengo contra o Juventude, por exemplo, contra o Vitória, melhor dizendo, mas ele está muito eficiente. Virou contra o Bahia, virou contra o Bragantino, ganhou do São Paulo mesmo sem ser brilhante, ganhou do Inter e fora de casa foi buscar um empate com o Mirassol. É o único jogo em que ele deixou ponto dos últimos 5. E o Palmeiras goleou o Fortaleza, goleou o Inter, acho que são jogos que mostram que o Palmeiras subiu de nível. Foi melhor do que o Corinthians, mas não venceu, empatou 1-1. Ganhou do Sport e ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, assim, o Palmeiras somou 13 pontos, o Cruzeiro somou 13 e o Flamengo somou 11. Ele perdeu um pouco da gordura que ele tinha na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? O Flamengo ainda é líder do Brasileiro, mas não tem mais aquela folga, aquela gordurinha em relação ao Palmeiras, que tem um jogo a menos e se vencer, ultrapassa o Flamengo e aí sim, só depende de si. Mas estou muito confiante aí na reação do Flamengo, em vencer os seus jogos contra Cruzeiro e Palmeiras no Maracanã e também conseguir a classificação lá na Argentina amanhã. Quero saber de vocês aqui qual a sua opinião. Felipe Luiz errou ou acertou em poupar alguns jogadores e se é preocupante essa situação aí no Campeonato Brasileiro com o Palmeiras na cola do nosso querido Mengão. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o like no canal, um forte abraço, daqui a pouco eu volto com mais novidades aí do mais querido do nosso Mengão.